Olá, obrigada por me terem aqui, que honra. Hoje a gente vai discutir um pouquinho a liderança e como fazer supervisão e como ser um líder eficaz. O meu nome é Paula Kenyon e é um prazer estar aqui hoje participando do 4º ciclo de palestras promovido pelo Nexo Intervenção Comportamental. Junto aqui comigo outras palestrantes super importantes e de fato é uma honra e eu espero que vocês aproveitem bastante esse tempo que a gente tem juntos. Eu vou começar me apresentando um pouquinho. Meu nome é Paula, eu estou colocando aqui o meu e-mail, caso vocês tenham perguntas ou queiram continuar essa conversa que a gente está iniciando hoje. E eu vou te dar um pouquinho da minha história, só para vocês entenderem qual que é a minha experiência com supervisão. Eu me formei como psicóloga aqui na PUC de São Paulo, e assim que eu me formei, eu fui para os Estados Unidos, para Massachusetts, para estudar, para fazer o meu mestrado com o Dr. Murray Siedman. Ao mesmo tempo, eu estava trabalhando no New England Center for Children, que é uma escola fora de Boston, que serve clientes tanto num programa dia, quanto num programa residencial. Eu comecei o meu treinamento com crianças muito difíceis e por 4 anos trabalhei lá no New England Center junto com a Meca Andrade e nós duas fizemos os nossos mestrados com a Gina Green, com o Bill Dubé. E foi um ano em que a gente aprendeu muito, não só como trabalhar com clientes com dificuldades, com diagnósticos de autismo, mas a parte mesmo de análise aplicada ao comportamento. Quando a gente se formou no ano de 2000, eu voltei para o Brasil, eu tinha acabado de casar, e vim dar aula na PUC. Fiquei aqui por 1 ano e durante esse ano eu voluntariei na AMA. E plantei uma sementinha da aba aqui no Brasil que cresceu muito e acho que hoje devem ter vários das pessoas que estão atendendo essa palestra que talvez tenham começado com a gente há 20, 25 anos atrás. Esse ano foi um ano muito difícil para o Brasil, a economia tiveram muitos problemas, eu acabei tendo que voltar para os Estados Unidos e voltei para o norte da Califórnia. No norte da Califórnia eu tive minha filha e trabalhei em escolas que são consideradas escolas não públicas, que pegam todos esses alunos que são expulsos das escolas públicas por problemas de comportamento. Foi uma experiência muito diferente e foi onde eu comecei, na verdade, a supervisionar grupos maiores de pessoas e a entender como fazer uma supervisão e uma gestão de organizações maiores. Era uma escola que tinha 5 campos separados ali no norte da Califórnia. Quando eu tive minha filha, eu tive a oportunidade de voltar para o New England Center for Children e eu e meu marido voltamos para trabalhar no Staff Intensive Unit, que é uma das unidades onde serviam os clientes mais difíceis do New England Center. Eu fiquei por lá mais uns 10 anos, terminei o meu doutorado, dessa vez com o Bill Dubé e com o Greg Hanley, e aprendi mais muitas coisas, continuei desenvolvendo todas as minhas habilidades de supervisão, e antes de ir embora eu fui promovida para diretora de 3 das casas dos programas residenciais. Nessa altura, eu estava supervisionando e gerenciando desde as pessoas que dormiam nas residências, que a gente chama dos overnights. Eu colaborava com os psiquiatras, com as enfermeiras, e a gente tinha times muito grandes, porque esses eram alunos que eram muito difíceis, certo? Então foi assim uma história, uma experiência muito bacana. Depois, mais ou menos em 2015, há uns 7, 8 anos atrás, eu acabei voltando para o sul da Califórnia, e nesses últimos 7 anos eu trabalhei como Chief Clinical Officer para companhias, organizações muito grandes que servem mais de 1.500 clientes em 6 estados dos Estados Unidos. E essas organizações proviam serviços de aba que eram financiados pelo seguro de saúde. Então, dessa vez, os meus times ainda eram mais diversos, porque eles estavam em estados diferentes e incluíam psicólogos, incluíam os fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, entre outros. Então, assim, uma experiência bem diversa, com mais de 20 anos supervisionando e gerenciando times pequenos e times grandes. Então, o que eu acho que é interessante, de que eu quero conversar hoje com vocês, é um modelo um pouco diferente para se olhar para essa supervisão efetiva, para esse gerenciamento de pessoas de um modo efetivo. Eu vou começar falando sobre o papel do supervisor. A gente vai conversar um pouquinho sobre as responsabilidades que normalmente cabem aos supervisores. Vamos falar um pouquinho da importância desse papel de ser um supervisor. E aí eu vou falar, na verdade, de um modelo que não foca só em supervisionar outros. Ele começa focando em você mesmo. Então, é como você pode ser um bom líder
a partir de autoconhecimento próprio e aí de habilidades que você vai desenvolver com você mesmo. Aí, há um segundo momento, a gente vai olhar para a supervisão do outro e a gente vai terminar essa conversa, essa palestra, falando de como a gente pode liderar uma organização como um todo. Então, vamos começar pelo papel do supervisor. As responsabilidades que cabem a um supervisor são muito diversas e são muito intensas, independente do tamanho da organização. Supervisores, normalmente, eles têm que fazer supervisão clínica e gestão de casos para os clientes, tá certo? Eles têm que fazer a supervisão e o treinamento das equipes, promover e modelar práticas éticas e comportamentos éticos. Essa é uma difícil. Eles têm que permanecer em contato com a literatura atual sobre as melhores práticas clínicas. Eles têm que colaborar com outros profissionais. E isso, na verdade, é uma lista que é só uma pequena amostragem de todas as coisas que cabem a supervisores e líderes. Então, não é uma coisa fácil, não é um trabalho fácil. Mas, não só não é um trabalho fácil, mas é difícil de você conseguir fazer tudo isso de uma maneira eficaz, tá? Então, de que você seja mesmo um bom líder. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A maioria dos modelos de liderança que você vai ter, se você fizer webinars, palestras, normalmente focam na liderança de outros. Então, vai se falar muito de estabelecer expectativa, de dar feedback, de quando tiver problemas de comportamento, como você gerencia isso. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, e eu sei que vocês entraram em detalhes com algumas das outras palestras que vocês ouviram hoje. Mas o que eu quero começar é um foco diferente, que a maioria das pessoas não cobre quando falam de supervisão ou de ser um líder efetivo. E isso é como você tem que liderar você mesmo. Então, até você conseguir liderar você mesmo, através do autoconhecimento, da gestão de tempo, da resolução de problemas, você não vai conseguir liderar de maneira eficaz os outros. Então, a gente vai começar por essa ideia de liderar você mesmo, vamos mudar para a ideia de liderando os outros. E vamos fechar o dia de hoje, ou essa conversa, falando de como a gente pode liderar e manejar organizações. E quais são coisas importantes para que você faça isso de uma maneira efetiva. Entre o Liderando Eu Mesmo, eu vou apresentar algumas checklists e alguns recursos que vocês vão poder usar. Na hora que a gente entrar na parte de liderar os outros, a gente também vai falar um pouco sobre quais são os fundamentos da liderança. Vamos falar um pouquinho como a gente muda o comportamento de outros, então vamos entrar na parte de consequências e feedback. E vamos falar um pouco sobre coaching e mentoring. E na hora que a gente entrar na parte de organização, a gente vai falar de 3 partes principais. Uma é como a gente gerencia mudanças nas organizações. A maioria das organizações estão passando por mudanças porque o mundo continua mudando, né? Existe uma impermanência, as coisas não são estagnadas. E muitas vezes existe uma resistência dos profissionais das equipes com mudança. Então eu quero falar um pouquinho assim, se você é um líder, como que você tem que reagir a essa coisa da mudança. Vamos falar um pouquinho de gerenciamento de projetos e vamos terminar falando de gerenciamento de reuniões. Então, vários tópicos que eu considero bacana. Então, vamos começar por liderando você mesmo. Esse modelo é um modelo de liderança interessante, que começa fazendo com que você pense e esteja ciente do seu próprio comportamento. Então, eu vou falar um pouco de algumas checklists, jeitos de você conseguir fazer esse autoconhecimento, essa linha de base do seu autoconhecimento. Aí, a gente vai falar sobre gerenciamento efetivo do tempo, do próprio tempo. E vamos entrar um pouquinho sobre como ser um solucionador de problemas. Porque é uma coisa, a gente vai sempre encontrar problemas. Eu não sei quantos de vocês já leram esse artigo. Ele chama A Call for Discussion about Scope of Competency in Behavior Analysis. É um artigo recente que foi publicado no BEP. Na verdade, foi publicado no BEP em 2018. E se vocês não têm ele, me avisem, que eu posso mandar uma cópia para o pessoal do Nexo, eles podem pôr a disponibilidade de vocês. Mas é um artigo que é curto, mas é muito bem escrito. Pelos autores o Matthew Broadhead e o Sean Quigley e a Susan Wilskinski. O que
esses autores fazem é, eles apresentam uma checklist que é muito efetiva, eficaz, e ela é curtinha. Ela inclui 4 perguntas, e para cada uma dessas 4 perguntas, você começa a responder usando, você pode dizer, ou é meio que uma scale, tá? Então você vai identificando as suas competências. Então, por exemplo, a primeira questão é sobre o nível de competência. Aí a segunda questão é sobre o nível de autoconfiança. Depois, a terceira analisa a generalização de experiências anteriores e de contato com a literatura. E aí a última faz um resumo geral do seu nível de competência para trabalhar com um tipo de cliente ou um tipo de profissional. Então, essa é uma checklist que você pode usar várias vezes. Então, vamos dizer, por exemplo, que você receba um cliente que tem problemas de alimentação ou problemas de sono. E você fala, será que eu sei lidar com isso? Então, você usa essa checklist e você vai respondendo. Então, a primeira pergunta vai falar, você já lidou com problemas desse tipo no passado? Você já leu sobre esse problema? Você se sente confidente? Você tem confiança de tratar nesse tipo de caso? Quais são você tem competências sobre isso? Você vai respondendo. E se de fato você não tiver, a checklist vai sugerir que você engaje com treinamentos, ou que você leia mais, enfim, sobre o assunto, ou que você procure alguém para te dar mentoria e supervisão sobre esse tópico. Então, o que é bacana dessa checklist é que é uma maneira sistemática e de você conseguir fazer uma análise do seu próprio repertório clínico. Muitas vezes eu trabalho com gente que fala para mim, nossa, eu fui transferida para uma sala de adolescentes, mas minha vida inteira eu só trabalhei com intervenção precoce. E agora? Eu falo, então, e agora? Vamos conversar. Você já leu sobre, práticas com adolescentes? Você já observou? Você tem alguém que você conhece que trabalha com adolescentes? Então, você começa a tentar identificar como você pode completar a sua educação, a sua experiência, para que você daí tenha essa competência para lidar com ou uma população diferente, ou funcionários diferentes, enfim. É uma parte bacana de você começar com esse seu autoconhecimento por uma parte clínica. A segunda coisa é continuar nessa jornada de autoconhecimento. Muitas das pessoas que estão aqui, que me conhecem, sabem que eu recentemente virei professora de yoga, eu estou dando aula de mindfulness, eu estou lendo budismo, eu continuo tentando entender como a gente pode se autoconhecer. Uma das coisas, por exemplo, é tentar entender se você tem algum preconceito no local de trabalho. Essa coisa do bias, do preconceito, ela existe, querendo ou não. E a gente, às vezes, fala, não, imagina, eu não tenho preconceito nenhum. Lógico que não. Os outros têm, mas eu... Então, começa a pensar, você conseguiria supervisionar pessoas de qualquer idade? Você conseguiria supervisionar alguém que é muito mais velho que você? Ou alguém que é muito mais novo que você? Você tem algum bias ou algum preconceito com orientação sexual? Ou, vamos dizer, religião, etnia? A afinidade é uma também. Às vezes a gente começa a supervisionar alguém com quem você se dá bem, você tem uma afinidade com a pessoa. Então, esse autoconhecimento dos seus próprios bias, dos seus próprios preconceitos, é muito importante. E isso não quer dizer que eu vou dizer, eu não gosto de trabalhar com gente acima de 60 anos, então eu não vou trabalhar. Não é isso. Mas é você entender os seus próprios preconceitos e trabalhar com você mesmo para ver até que ponto você consegue ir além desse preconceito e desenvolver uma relação de supervisão. Muito importante. Continuando com o autoconhecimento, é muito importante que a gente reconheça e entenda quais são as variáveis que afetam os seus próprios comportamentos. Então, quando você é mais efetivo, por exemplo? Quando você produz melhor? É de manhã? É depois do almoço? É à tarde? Tem gente que gosta de trabalhar numa sala super gelada, com ar-condicionado. Eu não gosto. Eu prefiro trabalhar num lugar que tenha bastante janela, luz e que tenha vento, enfim. As pessoas, elas produzem de jeitos diferentes e as variáveis ambientais, elas alteram a sua produtividade. Então, é muito importante que você continue com essa jornada do autoconhecimento para você avaliar as variáveis que te facilitam e as variáveis que atrapalham com que você seja efetivo. Então, pensa nisso, em qual ambiente, qual hora do dia, quais as condições.
Quais são os estímulos que evocam diferentes emoções? Você gosta de trabalhar com barulho ou você prefere trabalhar num lugar quieto? Tem gente que trabalha com música e outras coisas também. Variáveis que talvez sejam até um pouco mais distantes do momento em que você está trabalhando. Por exemplo, eu preciso de uma boa noite de dormir. Eu preciso dormir 8 horas a 10 horas para ser produtiva. Outras pessoas conseguem dormir 4 horas e ser super produtivo. Então, continue pensando nisso para que você consiga se autoconhecer. Exercício é outra coisa que, para mim, eu sempre preciso engajar em exercício, senão eu acabo ficando de mau humor, aí eu tenho menos paciência com as pessoas. Enfim, essas são coisas que são coisas importantes para que você continue se autoconhecendo. E a razão pela qual a gente está fazendo essa jornada de autoconhecimento é porque você vai estar liderando e supervisionando outros. Se você não é uma pessoa que está muito segura e bem equilibrada, você não vai conseguir supervisionar os outros de uma maneira eficaz. Porque você vai estar estressado, você vai ter preconceito, você não vai saber organizar a sua vida de um jeito que você está, de verdade, bem estabilizado para poder supervisionar outros, tá? Então, a jornada começa com você mesmo. Outras coisas que é importante pensar é que essas variáveis que a gente está identificando, então, no meu caso, eu tenho que dormir bastante, eu tenho que fazer exercício, eu prefiro um local com bastante ventilação, eu organizo tudo isso. Agora, nem sempre eu vou ter tudo isso, tá certo? Talvez tenha um dia que, nossa, eu tive uma festa da minha mãe de aniversário, acabei indo dormir tarde, no dia seguinte eu tenho uma coisa importante. Então, nem sempre as variáveis vão estar a nosso favor. Quando elas não estiverem, se a gente tiver esse autoconhecimento, a gente consegue começar a antecipar, a gente consegue evitar ou até ajustar as coisas, tá certo? Então, podem ter coisas que eu possa falar, nossa, eu sei que eu vou acabar indo dormir tarde, então eu não vou marcar de fazer uma gravação logo cedo pela manhã. Eu vou fazer uma coisa que exija menos, a gente chama de brain power, que exija menos do meu foco, que eu possa fazer uma coisa mais manual. Então, você começa a organizar a sua agenda para levar em consideração essas variáveis, porque você fez esse trabalho de autoconhecimento. Quando eu dei esse curso que a gente está conversando hoje, ao vivo, eu faço com que as pessoas parem e façam alguns exercícios. Então, conforme a gente vai conversando, lembrem-se dessa checklist sobre habilidades clínicas, procurem esse artigo, eu vou dar a referência e vou dividir com vocês o artigo. Começa a usar. Essa parte do autoconhecimento, pega um caderninho e começa a se escrever. Você consegue identificar algum preconceito que você tem? Você sabe quais são as variáveis que façam com que você esteja mais equilibrado e pronto para dar uma supervisão efetiva? Começa a anotar essas coisas. Continuando ainda um pouquinho nessa parte do autoconhecimento. É importante que a gente identifique também atividades que tenham alta e baixa probabilidade de ocorrência. Existem atividades em si que você provavelmente gosta mais e atividades que talvez não sejam tão prediletas ou preferidas, tá certo? O meu exemplo é sempre o mesmo. Eu sou convidada para rever artigos que são submetidos para revistas nos Estados Unidos. Eu acho que eu sou revisora de, sei lá, 6, 7 jornais diferentes. Então, o JABA, o GEAB, o BEP, o European Journal. E é uma atividade que eu faço desde 2004, mas não é uma atividade preferida para mim. Eu faço porque eu acho que é importante, né? A nossa comunidade precisa de que pessoas avaliem o que está sendo publicado, mas também eu me beneficio, porque eu estou muito em contato com a literatura, e se eu não tivesse essa atividade, eu ia ter que achar outro jeito de continuar em contato com a literatura. Então, eu sei que é importante, mas é uma coisa que não é predileta para mim. Então, quando eu recebo um e-mail me convidando, eu na hora tenho uma reação do tipo, ai não, chegou. Então, é uma reação respondente imediata. Mas aí eu falo, então tá, eu vou esperar 2 dias e aí eu vou agendar. Então, hoje em dia, como eu já sei que é uma coisa que eu não gosto, eu já sei como lidar com ela. Então, o e-mail chega, eu respiro e falo, eu não vou nem responder. Aí daqui uns 2 dias eu volto e falo, ok, eu sei que aquele e-mail tá me esperando, agora eu vou agendar o quando eu vou fazer. Aí eu olho pra minha agenda, são 3 blocos entre 2 e 3 horas que eu preciso, coloco na minha agenda e aí pronto, aí tá marcado, tá organizado. Então, assim, é você saber quais são as coisas que você tem alta probabilidade de fazer e essas você não precisa concentrar tanto. Você pode, né, você vai fazendo, são coisas que são agradáveis. E as coisas que são mais difíceis, você vai precisar planejar um pouquinho mais.
Enfim, outra coisa que você pode fazer para ter sucesso é tentar entender todas as atividades que você precisa fazer e começar a planejar elas de maneira que você tenha mais sucesso. Então, quanto tempo demora para fazer essa atividade? Dá para fazer ela de manhã ou não? Dá para fazer ela quando não tem o Wi-Fi ou não? Então, você começa a categorizar ela. A gente vai falar agora, daqui a pouquinho, sobre a gestão do tempo, do próprio tempo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por fim, para a gente finalizar a parte do autoconhecimento, é importante que você pare e pense. Quais são os reforçadores no trabalho para você? Você já pensou para pensar, você já parou para pensar sobre isso? Se você acorda todos os dias e vem trabalhar, é porque alguma coisa está mantendo esse comportamento, tá certo? Eu espero que não seja só reforçadores negativos. E, enfim, idealmente você conseguiria listar quais são as coisas que de fato fazem com que você continue fazendo o que você está fazendo, entendeu? Há de haver coisas que são reforçadoras no seu ambiente de trabalho. Então, tenta identificar elas e aí tenta organizar o seu ambiente para tentar acessar o maior número possíveis de reforçadores. O trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Se você pensar que você trabalha, sei lá, 8, 10 horas por dia e dorme mais 8, 10 horas, quer dizer, sobra muito pouco tempo para você fazer outras atividades. Então, o ideal é você conseguir fazer uma coisa que seja, né, compatível, um trabalho que tenha bastante reforçador. Então, pense sobre isso um pouco. Vamos mudar um pouco de assunto para falar sobre gestão de tempo. Gestão de tempo é um dos meus tópicos prediletos, porque de volta a gente falou um pouquinho bem no começo sobre todas as atividades que a gente espera que o supervisor faça. Mas essas atividades todas que incluem treinamento de pais, supervisão, relatórios, reuniões, mais reuniões, treinamentos, planos de tratamento, é muita coisa que a gente espera que esse supervisor faça. E a gente acabou de falar isso, não existem, as horas no dia, elas não são infinitas. Então, como a gente consegue encaixar todas essas atividades que a gente tem que fazer em um dia de trabalho ou em uma semana de trabalho? A gestão eficaz do tempo, ela ajuda com muitas coisas. Ela ajuda a aumentar a eficácia como supervisor. Então, pensa nisso, a gente está falando em você ser um supervisor eficiente. Se você não consegue gerenciar o seu próprio tempo, você não vai ser um supervisor eficiente. Então, é muito importante que você aprenda a gerar o seu próprio tempo. Ela diminui o nível de estresse. Se você é uma pessoa organizada, você vai ter menos estresse. Gerenciar o seu tempo te ajuda a manter engajado e focado. Ajuda você a, de verdade, concluir as atividades que você tem que fazer. E aumenta a satisfação no trabalho. Quer dizer, isso são todas coisas que... Quem não quer tudo isso, tá certo? São outcomes bons, que se você conseguir se organizar, você vai ser menos estressado, mais efetivo. Então, por que não? Bom, um dos livros que eu adoro, que eu já recomendei para todas as pessoas que eu supervisionei na vida, se eu já supervisionei alguém que está aqui nessa fala hoje, você já deve saber disso, é um livro que chama Getting Things Done, escrito pelo David Allen. E, recentemente, eu descobri, graças a uma das minhas colegas aqui do Grupo Método, que esse livro foi traduzido para português e se chama A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Ele descreve 8 passos para que a gente consiga gestar o próprio tempo. E essas são, eu vou passar uma por uma e explicar elas, tá? Mas é capturar as tarefas, as atividades que você tem que fazer, esclarecer e organizar elas, planejar com antecedência e revisar essa lista, identificar o tempo que você tem disponível para cada uma dessas tarefas, revisar essa lista de tarefas e, com frequência, agendar as coisas que você tem que fazer, aí coletar dado em você mesmo para saber se você está fazendo as coisas que você se comprometeu a fazer. E uma última que eu acho interessante, que é aprender a dizer não. Porque às vezes a gente acaba dizendo sim, sim, sim para todo mundo e você acaba não conseguindo fazer todas as coisas com que você se comprometeu. Então vamos começar com capturar as atividades a serem feitas. O David Allen, ele fala, você deveria desenvolver um sistema em que tudo que vem para cima de você, você consegue capturar em algum lugar. E ele fala assim, você tem que ter um lugar para armazenar essas coisas. E o fato de você ir armazenando, você vai tirando elas da sua cabeça. Então, imagine assim, você acordou e você está vindo para o trabalho, está no carro.
E a pessoa que está guiando com você fala, não esquece que a gente precisa passar no supermercado. Aí isso entra na sua cabeça. Aí você chega para parar o carro, você dá oi pro guarda. Oba, daí o guarda fala, não esquece que você tem que pegar não sei o que lá na outra unidade. Aí você entra na cabeça. Aí você chega no seu escritório e a pessoa fala, você tem 3 telefonemas para retornar. Aí você põe isso na sua cabeça. Aí você abre o seu e-mail e tem o e-mail do seu irmão falando, não esquece que você tem que me transferir não sei o que. Entra na sua cabeça. No momento que você sentou na sua cadeira, você já tem 12 coisas na sua cabeça. E o que acontece com a maioria das pessoas é que ela continua vivendo o dia e vem mais e mais coisas sendo jogadas para cima dela e vai tudo acumulando na sua cabeça. Então, o que o David Allen fala? Ele fala, tire as coisas da sua cabeça e capture ela em um lugar que você consiga depois categorizar, agendar, fazer. Então, existem vários jeitos de fazer isso. E eu vou falar algumas das que eu uso, mas você pode usar os seus também, cada pessoa usa diferente. Mas o primeiro passo, segundo ele, é pega tudo que você tem. Você tem um monte de sticky notes, você tem notas no caderno, você tem notas no iPhone, você tem, enfim, junta tudo isso, vai capturar todas as atividades que você tem que fazer. Se eu falasse para cada um de vocês hoje, você senta com um papel e uma caneta e escreve tudo que está na sua cabeça que você tem que fazer. Pensando assim, em viagens, em congressos, em relatórios, em pais que você tem que ligar, em o supervisor que você tem que conversar, tudo. Coloca tudo num lugar. Aí, na hora que você conseguir capturar isso, você vai começar a esclarecer e organizar todas essas informações. O David Allen recentemente publicou um segundo livro, que é um workbook, que você pode ir trabalhando essas coisas e esses passos no workbook. Uma alternativa é você capturar tudo isso e colocar numa planilha de Excel, porque daí você consegue começar a categorizar, né? Coisas que você pode fazer com a internet, coisas que não precisa da internet, coisas que você precisa fazer quando você está na sua sala, coisas que você pode fazer se você estiver no almoço, enfim. Você começa a categorizar e se organizar. Para cada um dos itens que você captou, então se você estiver colocando numa planilha de Excel, você vai pegar cada uma dessas linhas e você vai falar, isso é uma coisa que eu posso fazer algo, ela é uma coisa que está pronta, ela é acionável, eu posso engajar na próxima ação? Às vezes não é. Então, se é uma coisa que não é necessária, então tipo, putz, não é mais necessário, descarta, joga fora, tira da sua cabeça, tira da sua planilha, joga fora. Se é alguma coisa que você fala assim, nossa, por exemplo, eu queria checar os webinários que o CASP tem no website deles. É uma coisa que eu sempre falo para mim mesma, nossa, eu preciso ver se tem alguma coisa nova. Mas não é uma coisa que eu preciso fazer agir neste momento. Então, eu deveria colocar num lugar onde eu armazeno. Então, aqui coisas que, se um dia eu tiver num domingo à tarde, eu não tiver com vontade de trabalhar, eu posso abrir um vinho, sentar e falar, deixa eu ver quais são as coisas que eu armazenei. Nossa, deixa eu ver o que tem de webinar no CASP. Então, é uma coisa que não está misturada com as coisas que você tem que fazer, que você tem que agir imediatamente. Ela fica guardadinha ali, armazenada, para um dia que você tiver um tempo livre. É uma coisa que você pode fazer num outro dia. Um outro são referências. Às vezes alguém fala, nossa, tem esse negócio muito legal. Aí você abaixa o artigo e aí fica lá no meio da sua área de trabalho. E você fala, nossa, agora eu tenho 200 documentos na minha área de trabalho. Porque eu não organizei, tá certo? Tem coisas que tudo que eu tenho que fazer são referências. Um dia eu vou olhar para eles. Então você armazena em outro lugar. Diferente do armazenar que você vai engajar alguma hora. Esses são referências. Um dia talvez você precise olhar. Aí tem as coisas que você precisa agir. Se é uma coisa que você tem que agir, sempre a primeira regra é, quanto tempo leva? Se é uma coisinha rápido, já faz, porque é uma coisa que você vai tirar da sua lista. Se a sua lista tinha 20 coisas e tem 4 que são rapidinhas, já faz essas 4, que aí a sua lista fica menor. A segunda coisa para pensar é uma coisa que só você pode fazer ou você pode delegar para alguém? A parte de delegar é super difícil, porque normalmente a gente fala, mas dá tanto trabalho delegar porque eu preciso treinar a pessoa. Se é uma coisa que só vai acontecer uma vez e dá trabalho delegar, faça você mesmo. Mas se é uma coisa que vai repetir várias vezes e você pode delegar, aí vale a pena vocês pegar esse tempo para ensinar alguém, porque daí de todas as partes futuras você vai conseguir delegar para alguém, tá certo? Então pense nisso. Dá para eu fazer rapidinho e tirar da minha lista? Se dá, pronto. É uma coisa que eu posso delegar? Sim. Vale a pena eu delegar? Vale a pena eu treinar alguém? Se vale, treina para o futuro. Se é uma coisa que é só uma vez que você vai fazer, é muito trabalho delegar, faça você mesmo.
E, por fim, há atividades que dá para adiar. Atividades que você não precisa fazer hoje, que você pode agendar e você pode acompanhar quais são os próximos passos que eu preciso fazer para que eu consiga terminar essa atividade. Então, pense nisso. Atividades que você pode adiantar, atividades que você vai fazer nesse minuto e atividades que você vai delegar. Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo é planejar com antecedência e revisar esse planejamento frequentemente. Então, é assim, agendar um momento para você conseguir rever sua própria agenda. O ideal é que você consiga fazer isso no começo e no final do dia, uma coisa rápida. Antes de ir para o trabalho, olhe para sua agenda. Quais são as coisas que eu tenho agendadas para hoje? Alguma coisa foi cancelada, alguma coisa mudou. Se alguma coisa mudou, você já começa a repensar como que eu vou mover as coisas. Aí, faço mesmo no começo e no final da semana. Então, saber quais são as coisas que eu tenho agendadas para essa semana. Vamos dizer que você tem alguma coisa agendada num lugar que não seja no seu lugar de trabalho. Você calculou o tempo para guiar até lá, o tempo para chegar. Então, é mesmo olhar para a sua agenda para ter certeza que ela está bem planejadinha. E você pode fazer isso também uma vez por mês, olhar o seu mês inteiro. Será que eu calculei todos os relatórios que eu preciso escrever? Tem mais algum artigo que eu tenho que rever? Que mais? Eu tenho alguma mentoria que está marcada? Então, você consegue olhar para o seu calendário no mês, na semana e no dia. E aí, você tem que tentar descobrir quais são as coisas que são mais fáceis de mover no seu calendário e quais são as coisas mais fixas. Todas as reuniões que você tiver que envolve outras pessoas, e quanto mais pessoas envolver, mais difícil é de mover essa atividade de um lugar para o outro no seu calendário. E tem coisas que são só você. Então, por exemplo, nesse momento eu estou aqui gravando essa fala para vocês. Eu posso fazer isso em qualquer horário que eu esteja available, porque sou só eu que estou gravando. Mas, se fosse uma coisa que fosse uma reunião com 5 pessoas ou com 10 pessoas, eu precisaria ter certeza que se eu vou mover essa reunião, eu tenho que me mover para um horário que todo mundo pode. Então, pensa nisso também quando você estiver organizando a sua agenda. O próximo passo é identificar como que você vai fazer as coisas que estão na sua agenda. Então, por exemplo, se vai escrever um relatório, aonde você vai escrever? Tem um lugar que talvez tenha menos barulho? Quanto tempo você precisa? Se você vai usar uma sala que é um pouco mais quieta, você pode usar essa sala por 1 hora, sei lá quanto tempo você vai precisar. Qual é a sua energia? Então, dependendo da atividade, algumas atividades exigem mais energia que outras, algumas são mais automáticas. Então, e tem algumas coisas que você pode fazer que são mais automáticas, que talvez você agende para o final do dia, quando você está com um pouco menos de energia. E aí, identificar as prioridades. Se você tem 5 coisas para fazer, mas uma delas é um relatório que precisa entregar amanhã, você vai ter que priorizar esta atividade, tá certo? Então, é isso, é identificando como você vai fazer cada uma dessas coisas, onde, etc. Aí, a próxima coisa é revisar a sua lista de tarefas pendentes. Isso é uma coisa que você tem que fazer bastante vezes, frequentemente. É olhar tudo que está nessa lista e dar uma olhada se você acrescentou coisas que estão na sua cabeça que não estão na sua lista, né? Quer dizer, existem coisas que apareceram depois que você escreveu sua lista. Dá uma organizada nessa sua lista e continua categorizando os itens dela. São coisas urgentes? São coisas que eu tenho que fazer agora? É importante? Ou é alguma coisa que eu posso fazer mais tarde? Enfim, ir organizando e continuar revendo essa lista, que é uma lista que ela não ela nunca é estável, né? Você vai estar sempre acrescentando coisas. O passo número 6 é o horário, é planejar o quando você vai fazer as coisas e, idealmente, você vai planejar com bastante antecedência. Existem coisas que você já sabe que vão acontecer. E então, já coloca na sua agenda. Por exemplo, agora que os congressos voltaram a ser presenciais, eu tenho certeza que muitos de vocês já se comprometeram com vários congressos. Eu acho que eu tenho, sei lá, uns 5 congressos entre agora e maio. Então, o que eu já fiz? Eu já entrei na minha agenda e já coloquei todos esses congressos. O dia que eu vou precisar para voar até lá, os dias que eu não vou estar aqui para poder fazer reuniões. Então, eu já vou desmarcando essas coisas para já ir organizando o meu calendário. Se você fizer isso agora, na semana anterior, você não vai ficar, nossa, eu tenho todas essas reuniões, eu não marquei elas de novo. Então, você tem tempo agora. Então, vai com antecedência e começa a planejar tudo que você consegue planejar. Uma outra coisa, o que você pode fazer também
de maneira... o que você pode fazer com meses de antecedências e quais são as coisas que você tem que fazer no dia. Então, se for, por exemplo, algo que você tem que fazer hoje, que é um relatório, mas aí você teve um pai que teve uma emergência, então você vai atender o pai ao invés de fazer o relatório. Mas aí teve um cliente que cancelou, então agora você tem uma hora vaga. Então lembra que aquele relatório que você ia fazer, agora você ainda não está com ele agendado, então você pode colocar nessa hora que o cliente cancelou. Então é essa organização da gestão do seu tempo que é muito importante. E aí o agendamento em si requer muitas coisas. Qual é o melhor horário para você fazer a atividade? A gente falou um pouco disso. Quanto tempo você tem disponível? Se você tiver tempo que apareceu, que não estava planejado, o que você pode fazer? Uma das sugestões do David Allen, que eu adoro, que ele nos últimos 7 anos, como eu falei, eu viajava muito a trabalho, né? Então, a gente atendia clientes em 6 estados. Todas as semanas eu acabava viajando, ou para, enfim, eu saía da Califórnia onde eu estava e eu ia ou para o Colorado, ou para o Texas, ou enfim, eu viajava para onde tinham as nossas clínicas. E ele sugeria, você deveria ter uma lista de coisas que você pode fazer no avião, coisas que você pode fazer no aeroporto. Então eu tinha no meu caderninho, ou no meu Excel, as coisas. Então assim, eu tenho um voo de 3 horas, deixa eu olhar todas as coisas que eu preciso fazer. Putz, esse aqui de rever esse artigo vai demorar, deu um bloco de 3 horas. Então eu já vou abaixar para minha área de trabalho e vou fazer isso durante o avião. Então você vai planejando as suas atividades e agendando elas. O passo 7 é coletar dado e analisar como que você está indo com todas essas tarefas, tá? Você está conseguindo fazer as coisas que você está planejando? Ou vamos dizer que você está fazendo blocos de 2 horas para escrever um relatório e você não está conseguindo terminar. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa agendar mais tempo ou quer dizer que você precisa treinar para fazer os relatórios mais rápidos? Começar a olhar mesmo para a sua produção, tá? E aí, começar a analisar se teve vezes que você não foi produtivo, por que você não foi produtivo? Essa autoanálise é muito importante, porque você não só está fazendo uma autoanálise de quais são as suas habilidades clínicas, mas você está aprendendo a gestar o seu próprio tempo. E a gente vai, daqui a pouquinho, passar para como a gente supervisiona os outros. Se você não é capaz de gerenciar o seu próprio tempo, como que você vai gerenciar e ensinar o outro a gerenciar o tempo dele, né? Então, assim, essa parte, eu sei que é uma parte difícil. A maioria das vezes, quando eu começo a supervisionar as pessoas falam para mim, nossa, eu estou muito estressada, eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo organizar o tempo. Gente, o tempo é o tempo. A gente tem que aprender essas habilidades de gestão de tempo. Porque senão a gente nunca vai ser efetivo, tá certo? Ok, e aí o último passo, a gente já coletou dado, a gente agendou, a gente fez todas essas coisas. Um último passo, que é importante, é aprender a dizer não. Esse é provavelmente o passo mais difícil para mim. Eu tenho, na minha história, eu digo sim para todo mundo quer, não dá para você dar supervisão, não dá para você dar um curso, não dá para você... Eu falo sim para todo mundo, e aí acabo tendo que passar muito tempo com esses exercícios de agendamento, de gerenciar o meu tempo, porque eu acabei dizendo sim para muita gente. Então é assim, às vezes existem coisas que as pessoas vão te pedir que não são urgentes. E você já está engajado com uma coisa que você tinha colocado, agendado para o seu tempo. Então, nesse caso, você tem que aprender a dizer de uma maneira educada, com compaixão, mas falar, olha, hoje eu não posso, mas vamos agendar para um outro dia? Agora, isso é diferente de se for uma emergência. Obviamente, quando tem emergências, você vai ter que alterar o seu agendamento para responder para essa emergência. Mesmo assim, eu diria, é de fato uma emergência? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui para trabalhar, teve um dos dias que eu estava trabalhando que teve uma situação em que um cliente estava muito agitado. E vieram me chamar falando, será que não é melhor, sei lá? Aí eu parei o que eu estava fazendo, fui até lá. Na hora que eu cheguei lá, tinham 6 pessoas super habilitadas. Não tinha necessidade de eu estar lá. Então, eu perguntei para a pessoa que era a mais antiga ali do grupo e falei, vocês precisam de mim? Não, a gente está de boa. Ótimo, se precisarem, me chama que eu venho. Voltei a fazer o que eu estava fazendo. Então, a pessoa que veio me chamar achando que era uma emergência, que eu tinha que estar presente, não soube avaliar que de fato não precisava. E muitas vezes a gente acaba tentando responder a emergências que não precisam da gente. De novo, se for uma emergência que precise de você, não vai dizer não, tá? Então, fica a dica aqui.
Uma última coisa para aprender a dizer não é sinalizar que você está ocupado, né? Quer dizer, se você pode colocar um sinal na porta da sua sala, você pode mandar um e-mail falando para as pessoas, olha, das 2 às 4 eu vou estar fazendo isso, então se tiver alguma emergência, procure esta outra pessoa. Então pense em maneiras em que você pode dizer que você não está disponível para ajudar. Vamos falar de uma última coisa sobre o autoconhecimento. E aí a gente vai partir para o gerenciamento de outros. Então, olha, só para recaptar um pouco. A gente falou bastante do autoconhecimento das suas próprias habilidades clínicas. E ficou aquela dica daquele checklist do BEP para você poder começar a avaliar o seu próprio repertório. Onde que você precisa continuar, né, aprendendo, ver webinars, pegar mentoria, ler livros para você continuar desenvolvendo esse seu repertório clínico. Depois a gente entrou na parte toda de gerenciar o seu próprio tempo. E aí eu vou falar um pouquinho também de resolver problemas. Existe um método, ou um modelo, uma framework de resolução de problemas que incluem esses 5 passos. Então, ele chama IDEAL. Então, primeiro é identificar o problema. Muitas vezes as pessoas chegam pra gente com um problema, mas eles não identificaram as variáveis do problema, entendeu? Então, o que a gente está tentando resolver? Qual é o problema de fato? Então, é descrever esse problema de um jeito que você consegue depois agir. Então, você identifica o problema e aí você passa algum passo tentando descrever o problema. Tenta explicar o máximo que você pode sobre ele. É um problema novo? É um problema que a gente já tem faz tempo? Por que será que a gente continua sendo um problema? Quais são as variáveis que envolvem? Quem são as pessoas que estão envolvidas? E pega o máximo de informação possível sobre esse problema que você está tentando resolver. O próximo passo é explorar opções de como resolver. E aqui, de novo, é legal você ser criativo. Não existe só um jeito de resolver problemas. Quanto mais opções você gerar, mais fácil vai ser depois de você agir sobre esse problema. E lembre-se que problemas vão sempre aparecer, tá certo? Então, se na hora que os problemas são apresentados para você, isso te gera um monte de estresse, talvez você não deveria ser um supervisor ou um gerente, tá certo? Porque as pessoas que estão lidando com equipes, com clientes, você tem que esperar que você vai ter problemas que vão ser trazidos para você. Porque parte de você supervisionar outros, supervisionar a equipe, é resolver problemas. Então, cada vez que vier um problema, tenta olhar para ele sem julgar. Tá? Não é um problema difícil, um problema fácil, um problema bom, um problema ruim. Não julgue o problema, ele é um problema. Então vamos descrever ele, vamos descobrir todas as formas que a gente tem para lidar com esse problema. Aí vamos escolher uma. Qual que é a mais fácil, a que vai tomar menos tempo, a que é menos estressante, a que envolve menos pessoas. Vamos escolher uma. Então você pode até falar assim, a gente vai tentar isso, se isso não der certo, eu vou tentar isso. Mas pega uma ação. Aí age e aí look back, tá certo? Olha para ver se funcionou o que a gente fez ou o problema continua existindo. E você deve fazer isso dessa maneira sistemática para cada um dos problemas que forem aparecendo. Então vamos fechar essa primeira parte, que é o papel de um supervisor na liderança dele mesmo, tá? Primeiro, aprende a gerenciar o próprio comportamento. Conheça os seus reforçadores. Conheça as tarefas que são preferidas por você e as que você não curte tanto fazer. Desenvolva habilidades eficazes de gerar o seu próprio tempo e torne-se um solucionador de problemas. Nossa, que palavra difícil. E então é isso, eu acho que a jornada da gente se conhecer é uma jornada difícil. A gente falou um pouco de toda a parte de preconceito, a parte de você ter afinidades melhores com alguns do que outros. Então, assim, é difícil você começar a supervisionar os outros, a não ser que você esteja num lugar em que você está bem equilibrado, que você está com uma energia boa, que você está sabendo resolver problemas sem estressar. Eu não sei se nenhum de vocês já teve algum supervisor que é estressado, ele não vai te ajudar, tá certo? Então, se você quer ser um supervisor ou um líder que tem pessoas que querem a sua supervisão, que querem a sua mentoria, você tem que começar trabalhando em você mesmo. Então, vamos mudar um pouquinho para a lideração de outros. Vocês já tiveram algumas outras palestras que falaram bastante sobre esse tópico de liderar os outros.
E uma delas falou bastante da coisa da relação, tá certo? A Laila falou bastante sobre como desenvolver essa relação supervisor e supervisionando. Para mim, isso é uma das coisas fundamentais. Todas as pessoas que eu supervisionei na vida, e algumas delas talvez estejam aqui, eu sempre começo falando, olha, a gente está entrando numa relação. E essa relação é como qualquer outra relação. Relação sempre envolve expectativas, envolve comunicação, envolve feedback. Então, vamos conversar um pouco sobre como que você espera que essa relação vai ser e como que eu espero que essa relação vai ser. E eu, de fato, crio um documento, que é na verdade, hoje em dia eu uso um Word document, mas você pode usar qualquer documento que você quiser. E eu falo assim, eu vou te descrever como eu gosto das coisas. O meu objetivo nessa relação é que você desenvolva as habilidades para liderar uma equipe, X, enfim, são os meus. Quais são os seus objetivos? O que você espera ganhar tendo supervisão comigo? Aí eu falo, o que são coisas que são reforçadoras para você? Você gosta de ter reunião uma vez por semana no escritório? Ou você prefere sentar na praça e tomar um café enquanto a gente tem reunião? O que são coisas que você gosta quando eu for te dar feedback? Você gosta de feedback público ou você prefere que eu mande só para você? Enfim, eu acho que é importante esse começo da relação, você ter essa discussão aberta e que as duas pessoas envolvidas na relação possam contar o que para ela vai funcionar. A gente tem vários recursos publicados sobre supervisão. Aqui estão só, de novo, uma amostragem de alguns deles. Alguns deles são mais novos, alguns mais antigos, mas mesmo esses mais antigos, do Dennis e do Aubrey Daniel, são recursos bárbaros que ainda são muito relevantes. Então, assim, acho que a gente tem sorte nessa área da análise do comportamento de que a gente já produziu muita coisa sobre o comportamento de supervisionar outros, tá certo? Eu acho que a gente tem menos na parte de autoconhecimento e de autocontrole do seu próprio tempo. Eu acho que isso é uma coisa que está começando, tá certo? Mesmo se você pensar na análise do comportamento, se você pensar em ACT, eu agora estou dando curso de Mindfulness, quer dizer, eu acho que a gente está começando a olhar para a importância da gente estar gerenciando a si mesmos para depois poder gerenciar outros. Mas essa segunda parte de gerenciar outros já está bem mais avançada, com bastante mais publicações. O modelo de liderança inclui a mudança do comportamento de outros, tá certo? Você, como supervisor, um dos seus objetivos é mudar o comportamento de outros. E, às vezes, não é só mudar, mas é manter, tá certo? Porque vamos dizer que você está supervisionando uma equipe, e você tem algumas pessoas nessa equipe que estão que têm habilidades excelentes e que estão cumprindo todas as expectativas do trabalho dela. E você tem outras que talvez precisem de ajuda. Então, como supervisor, como gerenciador, você tem que identificar as pessoas diferentes e quanto que elas precisam de você. Um supervisor ou um líder efetivo, uma das coisas mais importantes é a comunicação. E a comunicação tem que ser uma comunicação preventiva, uma comunicação transparente e uma comunicação acessível. Então, isso é uma coisa assim que qualquer supervisor só vai ser efetivo se ele tiver esse tipo de comunicação. O supervisor, ele tem que ter o que a gente chama um carisma, ele tem que influenciar as pessoas. Se você tem um supervisor, que é aquele cara que chega com a listinha, entra na sala de aula e fala, ei, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, as pessoas vão fazer o mínimo por esse supervisor. Mas se você é um supervisor que entra e fala com carisma e fala, nossa, tem essa ideia muito bacana pra gente fazer, você topa, você faz isso, eu faço isso, e você divide as funções, as tarefas. Antes de você saber, essa pessoa vai estar fazendo mais por você do que você esperava, entendeu? Então, é muito importante você motivar e influenciar as pessoas com quem você trabalha. Aí tem a parte do coaching e de resolução de conflitos. Quando a gente supervisiona, especialmente se você estiver supervisionando equipes, você vai ter momentos em que você vai ser a pessoa que vai ter que ajudar a resolver conflitos. E é nessa hora que eu vou sugerir que você volte para a sua modelo de solucionar problemas, tá? Mas a gente chega lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre as expectativas. Então, eu falei um pouco desse modelo que eu uso, que é um documento em que, antes de começar essa relação de supervisão, eu descrevo claramente quais são as minhas expectativas, eu ouço quais são as expectativas deles, de quem eu estou supervisionando, e aí eu tenho objetivos bem claros, que são as metas.
Então, essas metas são o que você espera da pessoa que você está supervisionando. Se isso não está muito claro, fica difícil, porque daí a pessoa que está sendo supervisionada, ela vai estar sempre questionando, eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo certo, mas se você tem a meta bem descrita e que essas metas sejam mensuráveis, aí fica muito mais fácil, fica uma relação muito mais transparente, entendeu? Olha, eu espero que você faça isso, isso e isso. Ótimo. Vou dar mais um exemplo. Eu vim trabalhar aqui, né? E ao mesmo tempo eu fui convidada para dar esse curso de Mindfulness na Northeastern University, que é lá em Boston. E é no meio do dia, porque tem essa coisa da diferença de horário e tudo. Então, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu falei, olha, adorei o convite, deixa eu só ver se isso é uma coisa que vai encaixar com o meu trabalho que eu estou indo fazer. E aí escrevi, falei, olha, eu estou indo trabalhar, eu queria que a gente tivesse expectativas claras desde o começo. Eu estou sendo convidada para fazer essa coisa no meio do dia. Você acha que dá, que não dá, que encaixa, que beneficia? Uma conversa aberta, na qual as expectativas ficam claras para as duas pessoas. E aí você não fica estressado, entendeu? Você já planejou, você já pôs na sua agenda, é uma coisa que você não precisa ficar nervoso com o que você está fazendo, entendeu? Muitas vezes eu vejo as pessoas preocupadas, por quê? Porque elas não discutiram as expectativas. Então, vamos continuando. A próxima coisa importante nesse relacionamento são as interações. É importante que você tenha interações frequentes com as pessoas que você está supervisionando. E essas, assim, o que é, né, frequente? O quanto que é o suficiente? Existem algumas diretrizes. Então, por exemplo, se você está supervisionando RBTs, né, os terapeutas registrados no BACB, existe uma norma que eles têm que ter 5% de todas as horas de trabalho deles têm que ser supervisionados pelo BCBA. Bom, aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente não está necessariamente seguindo esta regra, porque é uma regra que foi estabelecida lá nos Estados Unidos por uma board que não é a mesma daqui. Mas talvez a gente possa usar isso como uma referência. Se você tem uma criança, um cliente que está aqui por, sei lá, vamos dizer 40 horas por semana, quantas dessas horas você deveria estar dentro da sala de aula, né? Para estar observando o cliente, para estar auxiliando o supervisor, para estar, enfim. Então, começa a pensar nessas coisas e começa a ter um dimensionamento do seu tempo. Quanto tempo você vai passar com as pessoas que você supervisiona, com os clientes que essa pessoa que você supervisiona. Então, tem muita coisa para você pensar. E esse dimensionamento deve ser feito junto com o seu agendamento. Porque daí você sabe exatamente o que esperar e exatamente o quanto interagir com cada uma das pessoas que você supervisiona. A outra coisa importante é essa ideia de quanto tempo você faz essas reuniões no escritório versus no ambiente em que essa pessoa vai ter que agir. Então, eu, por exemplo, supervisionava alguns dos diretores regionais. E parte das expectativas deles é que eles tinham reuniões com pais, que eles tinham reuniões do time. Então, não adianta eu fazer só uma reunião com ele dentro do meu escritório, porque daí eu não vou observar ele fazendo as coisas que são parte das expectativas do trabalho dele. Então, uma vez por mês, eu fazia parte das reuniões com os pais. Não era eu que liderava, eu só sentava lá e assistia o meu supervisor fazer. Estava ali, se ele precisasse de mim, ele me usava como recurso. Mas eu estava mais lá para ver qual era a dinâmica, se está indo bem, se não está, para dar feedback para ele. Então é isso, você tem que se organizar para poder ter uma amostragem em todos os lugares em que tem expectativa dessa pessoa que você está supervisionando. Aí, uma última coisa antes de eu mudar, é essa ideia de que se você tem uma expectativa das pessoas de que elas vão fazer alguma coisa, é importante que você saiba fazer e que às vezes você demonstre isso, tá certo? Então, se eu quero que os meus supervisores escrevam um relatório usando essa plataforma X, é importante que eu saiba fazer isso também. Então, eu já cheguei em posições em que eu fui contratada e eu não tinha tido essa experiência de ter sido um supervisor nesse local. Eu fui e falei, eu queria que você me ensinasse. Como que você faz isso? Porque daí você entendeu? Não dá pra você falar, bom, isso é você que faz e eu não sei. Porque daí você não consegue ajudar, você não consegue avaliar. Então é importante que você saiba fazer o que você quer que os outros façam. Avaliação. Por falar em avaliar. Quando você está supervisionando, é muito importante que você avalie as competências das pessoas que você está supervisionando. Existem milhões de checklists que você pode usar,
Mas eu acho mais importante é que você identifique algumas das habilidades que você vai coletar dado e coletar dados só nessas atividades, tá? Porque você também não quer coletar um monte de dado que você não vai usar. Mas vamos dizer que eu estou conversando com uma pessoa que eu vou supervisionar e ela fala para mim, nossa, eu estou tão feliz que você vai me supervisionar porque eu sei que você tem uma experiência super grande em trabalhar com pais que são mais difíceis e que requerem muito a nossa atenção. Eu queria que você me ajudasse com isso. Eu vou falar, nossa, perfeito. Isso, na verdade, aconteceu com uma das minhas diretoras clínicas na Califórnia. Eu falei para ela, olha, isso de fato é uma coisa que eu sei fazer bem, porque eu já fiz por muito tempo, então vamos fazer assim. Isso vai ser uma das coisas que a gente vai medir para você. Perfeito, a gente criou uma checklist, eu falei para ela, então, na primeira vez que eu for observar, eu vou fazer a reunião inteira, você senta lá e só fica observando. E aí, ela usava a checklist que eu criei em mim, e eu fiz a reunião com o pai. Aí, depois a gente reunia e ela falava, nossa, eu gostei como você falou desse jeito, o jeito que você colocou de volta pro pai o que ele falou para você, mostrou, nossa, teve tanta compaixão, o jeito que você falou com ele, eu gostei disso, enfim, olhávamos o checklist. Aí na próxima reunião, eu falava para ela, você tá pronta? Ai, não sei, eu acho que não. Eu começo e você pega? Pode ser. E aí aos pouquinhos a gente foi transferindo para ela. E no fim, eu tive uma reunião que ela fez a liderança toda, eu assisti e eu coletava o dado nela. Então foi muito legal, entendeu? Esse aprendizado para ela. E era uma coisa que era parte da nossa relação, entendeu? O supervisor, ele é responsável pela pessoa que ele está supervisionando, né? A gente quer que aquela pessoa tenha sucesso. Então, é importante que você vai avaliando o desempenho deles e dando feedback. Essa frequência, esse registro de dados, ele pode ser feito de uma maneira automatizada ou ele pode ser feito à mão, você pode decidir como você quer fazer ele, mas é importante que você continue coletando dado de como as pessoas estão fazendo. Então, pronto, a gente está com expectativas claras, a gente está avaliando o comportamento, estamos coletando dado, está tudo ótimo. Às vezes vai ter que mudar o comportamento de quem você está supervisionando, tá certo? Ups. Então, como que a gente faz para mudar? A gente sabe que a supervisão eficaz consiste em duas tarefas básicas. Tomar medidas para melhorar o desempenho quando ele não é adequado. Então, você vai ter algumas pessoas que você vai estar supervisionando que não estão com o desempenho adequado. A gente vai ter que melhorar o desempenho deles. Ou reforçar o desempenho daqueles que estão fazendo tudo de jeito ótimo, eles estão adequados. A gente não pode esquecer dessas pessoas também, tá certo? Porque às vezes a gente acaba ficando muito tempo focado nas pessoas que precisam de ajuda para melhorar e a gente esquece de reforçar e de dar atenção para as pessoas que estão fazendo as coisas de maneira independente, de maneira correta e tudo mais. O Dennis Reed, em 2012, ele fala de 7 passos, que são passos ou técnicas de supervisão baseadas em evidências. E eu vou ler aqui para você as 7, a gente cobriu a maioria desses passos durante as outras falas, então eu não vou entrar em detalhe em cada uma delas, mas o passo 1 é identificar o resultado desejado para os clientes. Olha que interessante. Então, se eu estou medindo o desempenho da pessoa que eu estou supervisionando, o importante é o resultado do cliente, tá certo? Porque é para isso que a gente está aqui, para melhorar a qualidade de vida dos nossos clientes. O segundo passo é especificar o que a equipe ou aquele profissional tem que fazer para ajudar esses clientes a alcançarem essas metas, esses objetivos. O terceiro passo seria treinar esse supervisor ou essa equipe nessas habilidades de desempenho que são tão importantes para que o cliente atinja esses resultados. Aí o passo 4 é monitorar o desempenho dessa pessoa, desse profissional. Aí reforçar o desempenho das pessoas que estão desempenhando bem. Aí o passo 6 é corrigir o desempenho de qualquer pessoa da equipe que não está desempenhando bem. E, por fim, avaliar continuamente o repertório, o desempenho de cada um desses profissionais da sua equipe. Então, vamos focar rapidinho no passo 6, porque o passo 6 é um que vocês também tiveram um pouco mais de aprofundamento com a doutora Tyra Sellers, que é um jeito de corrigir o desempenho de quem não está sendo proficiente dentro da sua equipe.
ela deve ter sugerido que a gente deve tentar determinar a função do problema. Então, a gente vai agora focar um pouco nesse passo 6, que é o de corrigir o desempenho não proficiente de membros da sua equipe. Isso é uma coisa que vocês descobriram com grandes detalhes com a palestra da doutora Tyler Sellers, mas ela deve ter informado para vocês que é muito importante determinar a função do problema de desempenho, tá certo? E eu tenho certeza que ela sugeriu que vocês usassem o PDCA-HS, que é uma checklist que foi desenvolvida pelo Jim Carr e colegas em 2003, e é uma checklist que é muito bacana e super relevante até hoje. Essa é uma checklist que você pode usar várias vezes para cada um dos problemas. Então, você pode ter um funcionário que tem mais do que um problema, ou mais de um funcionário que tem problemas. Então, você vai usar para cada problema que sugerir, você vai usar essa checklist. É super fácil de completar, é um formulário que você vai seguindo e basicamente vai te falar, quer dizer, o problema é que as expectativas não estavam claras, ou o problema é que essa pessoa precisa de mais treinamento. Ele vai te ajudar a identificar a causa do problema, e aí você consegue fazer o próximo passo, entendeu? Então, se é um problema que essa pessoa não foi treinada, você vai desenvolver o treino. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que a Tyra reviu isso com vocês. Mas o que eu quero é começar a focar um pouquinho em como a gente muda o comportamento dos outros através do feedback. Então, é usando, né, reforço positivo, usando bastante feedback. Então, assim, se o desempenho de alta qualidade não é reforçado, a gente sabe que a motivação vai diminuindo, né? Quer dizer, imagina, você é uma pessoa super proficiente, que trabalha super bem, que está atingindo todas as expectativas do seu trabalho, e ninguém para te falar, nossa, muito bem, você está indo super bem, eu estou tão orgulhoso de você, quer dizer, você não recebe nenhuma atenção. O que vai acontecer com o seu comportamento, né? Um comportamento que não tem consequência vai começar a extinguir, tá certo? Então, é muito importante que a gente não assuma que os membros das nossas equipes, eles são inerentemente motivados pelo trabalho. Eu ouço muito isso às vezes, que as pessoas falam, mas o trabalho que a gente faz é tão gratificante. Olha, o trabalho que a gente faz é difícil, não é sempre gratificante, é estressante. Então, não dá para assumir que o trabalho em si, entendeu? A criança sorrir, a criança aprender uma habilidade nova é suficiente para reforçar esse trabalho difícil que a gente faz. A gente, como supervisor, a gente tem que prestar muita atenção nas pessoas que a gente está supervisionando e ter certeza que a gente está provendo consequências idealmente reforçadoras, positivas, frequentemente. Então, como que a gente faz isso? Existe alguns livros que eu vou falar, mas o Daniels, em 2007, ele fala o seguinte, ele fala, a coisa mais importante que temos de uma lei comportamental, como a gravidade da lei física, é que o comportamento é uma função de suas consequências. É uma lei que o comportamento é uma função de suas consequências. A gente já sabe disso, tá certo? Agora, existem, as consequências, elas podem ser classificadas de jeitos diferentes. Por exemplo, a gente pode ver o tipo da consequência. Ela é uma consequência positiva, negativa. A gente pode olhar o momento, ela é uma consequência imediata ou ela é uma consequência tardia, né, atrasada. A gente pode também olhar a probabilidade da consequência. Existe uma probabilidade certa de que vai haver uma consequência ou não? É uma probabilidade incerta. Essas coisas são todas importantes. Mas, segundo os autores, o feedback ou as consequências mais efetivas são ou positiva e imediata ou negativa e imediata. Significando o quê? Que é o imediatismo e a certeza de que vai acontecer, que são as variáveis mais importantes aqui. Então, pensa assim, você tem a probabilidade, se eu vou dar feedback para alguém que eu estou supervisionando, eu quero que eles saibam que eles vão ter esse feedback sempre. Pode ser positivo, às vezes pode ser corretivo, mas ele vai sempre ocorrer, porque essa incerteza de que eu vou ter o feedback é problemática, tá? Eu vou sugerir um outro livro aqui para vocês, e no final dessa fala eu pus uma lista com as referências dos artigos que eu estou sugerindo aqui, os livros, enfim. Esse livro é um livro fácil de ler, ele chama Life is a Picnic e foi escrito pelo Aubrey Daniels e a Alice Latow. E eles falam, quanto maior a probabilidade
de as pessoas experimentarem consequências positivas e imediatas para o seu comportamento, maior a probabilidade de gostarem do que estão fazendo e de bom grado irem além do mínimo exigido. Então lembra que a gente falou alguns slides atrás de que se você tem uma pessoa que está desestressada, gostando do que ela está fazendo, se você consegue influenciar eles e motivar eles, eles provavelmente vão fazer mais do que o que você espera deles, tá? Então, essa relação de supervisor e pessoa que está sendo supervisionada é muito importante. Você estabelece uma relação na qual você tem orgulho da pessoa, você tem compaixão por ela, você quer que ela tenha sucesso. Essa pessoa vai fazer o máximo possível para não te desapontar, entendeu? Porque você vira um reforçador condicional. Então, é muito importante isso. Algumas eu diria, os do's and don'ts do feedback, né? Então, se você vai tentar mudar um comportamento através desse feedback, é importante que você seja genuíno, tá? Aquela coisa de você passar e falar, tá indo bem, hein? E fala a mesma coisa para todo mundo, não é genuíno. Então, foca no que você está fazendo e dá um feedback que é personalizado, que tem compaixão e que é genuíno. Você tem que ser específico. Essa coisa de só falar, nossa, você está indo super bem, não é específico o suficiente para a pessoa saber o que ela está fazendo bem e o que ela não está fazendo bem. Então, dê o feedback específico. Por exemplo, nossa, eu adorei o jeito que você falou com aquele pai, você trouxe os dados que você coletou na sessão, enfim, bem específico. É importante você oferecer as coisas boas, assim, como chama isso? Quando você vai elogiar alguém, separa isso do feedback corretivo, em que você vai fazer com que alguém melhore alguma habilidade. Porque existe muito essa coisa de você falar, nossa, você está indo super bem, mas você tem que melhorar aqui. Na hora que você falou isso, na hora que você falou você tem que melhorar aqui, ou você está indo super bem no aquilo outro, a pessoa nem ouve. Porque ela vai diretamente, e isso é uma coisa dos seres humanos, ela vai diretamente focar no que você está falando que eu não estou fazendo bem. Então, tenta separar, tá? Você vai falar, olha, eu quero falar com você primeiro sobre todas as coisas que você está fazendo super bem. Lista, faz. Agora vamos olhar para as partes melhorar. Separa, não junta tudo numa coisa só. E os don'ts, assim, a coisa para não fazer é não juntar tudo, tá? Porque senão fica confuso para a pessoa entender o que ela está fazendo bem, o que ela não tá. Ser vagos, dar o feedback vago, que não é super específico, não facilita para a pessoa que está sendo supervisionada. E sempre não assuma que as pessoas estão fazendo um trabalho bom e que você não precisa falar para elas, tá? As pessoas querem ouvir o feedback positivo também. Então, essas são algumas dicas rápidas. Continuando sobre mudando o comportamento através do feedback, a ideia de quando fornecer o feedback. Ele tem que ser frequente, tá? Não adianta uma vez por mês alguém vir e falar, nossa, Paula, você está fazendo um trabalho super bacana. Tem que ser um pouco mais frequente que isso. O ideal é você ter mais feedback positivo do que corretivo. E o porquê disso? Você quer criar um ambiente que seja um ambiente positivo, um ambiente gostoso. Então, a regra, pelo menos dos meus 25 anos de trabalho nesse campo, é de que pelo menos 4 vezes para 1, tá? Então, você teria 80% do tempo que eu estou te dando feedback, são feedbacks positivos, e aí talvez 20% eu vou pegar uma habilidade específica para a gente trabalhar. E tente sempre achar essa habilidade específica para trabalhar. Eu tive pessoas que eu supervisionei que eram absolutamente maravilhosas, não tinham muito o que fazer, porque elas já estavam, tipo, a minha expectativa delas, elas estavam além do que eu esperava. Elas eram incrivelmente habilidosas. Então, o que eu fazia? Eu chegava para elas e eu falava, olha, você está indo muito bem, eu não estou achando nenhuma área em que eu acho que você tenha que melhorar. Vamos conversar? Tem alguma coisa que você quer aprender? E aí, várias vezes, eles falavam, nossa, eu tive uma menina que falava, eu queria muito aprender a usar pivot tables no Excel. Eu falei, vamos aprender juntas? Porque é importante você ter uma área para continuar crescendo, entendeu? Porque senão você vai sempre chegar e trabalhar com essa pessoa e falar, você está indo bem, você está indo bem, você está indo bem. Você não está ajudando ela a crescer. Então, se você tem alguém que está com todas as habilidades perfeitinhas, está de acordo com suas expectativas, tenta achar uma área que essa pessoa queira crescer e ajude ela a crescer. Ok, então vamos continuar aqui, ainda no feedback. Existem muitas opções de como dar esse feedback. Você pode dar esse feedback pessoalmente, tá? 1 a 1.
Você pode dar de maneira remota, você pode ligar para pessoas, pode marcar uma reunião. Você pode dar o feedback vocal, verbal, você pode dar ele escrito, você pode fazer o feedback de maneira pública na frente de outros, você pode fazer de maneira mais privada. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu supervisionei, que não sei se ia estar nessa fala, porque foi nos Estados Unidos, mas ela era brilhante, habilidades fantásticas. E eu comecei a dar o feedback por e-mail, que a gente tinha discutido no estabelecimento da relação, e ela falou, e-mail tá ótimo, porque eu gosto de ter escrito, eu gosto quando eu abro e tem alguma coisa. Então eu comecei a mandar e-mails, mas eu comecei a copiar o meu patrão, que era o CEO. Por quê? Porque eu queria que ele soubesse como ela estava indo super bem. Então eu mandava um e-mail falando, querida pessoa, você fez um trabalho maravilhoso nessa última reunião com os pais. Eu gostei como a sua agenda estava completa, fiz todo o negócio e copiava o meu patrão. Aí ela veio me chamar. E ela falou, olha, Paula, eu não gosto que você copie ele. Eu falei, nossa, obrigada por me falar. Eu estava fazendo isso porque eu queria que todo mundo soubesse o quão maravilhoso e efetivo você está sendo, como você está crescendo e tudo. Daí ela falou, eu morro de vergonha. Então, aí eu aprendi, tá certo? Então, é importante você se certificar e saber o que é reforçador e o que não é reforçador para a sua equipe. Porque, às vezes, você pode achar que é reforçador, mas não é. Então, saiba disso. Ok. Como que você vai saber o que é reforçador para as pessoas com quem você trabalha? Olha, você pode perguntar a elas, tá certo? Você pode observar onde que elas passam mais tempo. Você pode experimentar. Eu vou tentar fazer desse jeito, se não der certo, a gente muda. Então, existem vários jeitos de você saber o que é reforçador para as pessoas que você está supervisionando. Uma outra coisa que eu mencionei, que é o Aubrey Daniels, que fala, esse é um artigo de 2000, que seria muito importante você se tornar um reforçador condicionado para as pessoas que você está supervisionando. Então, assim, fica de olho, tenta pegar as pessoas fazendo a coisa certa, elogia imediatamente, programa um horário para você observar elas, para você poder dar, todo esse feedback positivo no momento em que o comportamento ocorre. E ele fala, uma ótima maneira de manter comportamentos proficientes, fortalecer os seus relacionamentos, é através de emparelhamento e mostrar que você está interessado e prestando atenção nessas pessoas. Então, para você se tornar um supervisor, um reforçador condicionado, você deve ser aquele supervisor que tem carisma, que vai lá e ajuda. E mesmo que sejam ajudas, eu falo isso assim com o pessoal daqui, falo, mesmo que a ajuda seja, se alguém acabou de ter um acidente urinário e está trocando o cliente. Se eu vejo isso acontecendo, eu vou passar e falar, eu posso te ajudar? Você quer que eu pegue o saco lixo? Você precisa de um baby wipes? Como que eu posso ajudar? É você parar e oferecer ajuda, é você parar e ter compaixão pelo que as pessoas estão fazendo, tá certo? E, enfim, o feedback corretivo, ele é um pouco diferente disso, tá certo? Mas ele também exige alguns passos. Então, isso aqui eu tô de volta do Dennis Reed, ele fala esses 6 passos que você deve fazer quando estiver fornecendo um feedback corretivo. Então, é especificar o que o membro da equipe executou corretamente. Isso não é juntar o corretivo, o que eu falei no slide anterior, que eu falei, não mistura nossa, você fez uma reunião de pais super boa, mas eu te assisti naquela sessão e teve todos esses erros. Isso é misturar. O que eu tô falando aqui no corretivo é o seguinte, olha, a gente vai fazer uma reunião, porque eu queria te dar o feedback sobre a reunião com o pai. Tiveram algumas coisas que você fez certo nessa reunião, mas tiveram coisas que poderiam melhorar. Então, você tá falando do mesmo evento, e aí você vai começar a ensinar a pessoa a discriminar o que foi feito de maneira efetiva e o que precisa ser mudado. Então, olha, foi super legal que você chegou na hora certa, mas você estava sem a agenda que o pai deveria ter na frente dele. Então, talvez para uma próxima era legal você imprime a agenda, porque daí o pai já não fica com essa expectativa por que eu tô aqui. Ele sabe exatamente o que você vai conversar. Então, você vai especificar o que ele fez correto, o que ele poderia melhorar. Aí você vai especificar o que ele tem que fazer para corrigir esse comportamento, tá certo? Aí solicitar perguntas, você entendeu o porquê que é importante, você tem as coisas que você precisa para imprimir essa agenda antes da reunião. E aí informar ele de que você vai voltar a avaliar, tá? Então, assim, nossa, que bom que foi. Então, quando que você tem uma outra reunião, que eu venho e participo, você quer que eu venha nessa semana, que eu venha na próxima? E aí terminar a sessão de feedback com uma nota positiva, falando, nossa, eu tô tão feliz que a gente conseguiu identificar
essa habilidade para você. Se você precisar de ajuda, me avisa. Então, de novo, essa coisa da compaixão de que o supervisor não está aqui para achar erros nas pessoas que ele está supervisionando. É o contrário, você está aqui para ajudar as pessoas a crescerem, tá? Mais algumas considerações ao fornecer o feedback. Pratica o que você vai falar. Não existe coisa pior do que você entrar numa reunião para dar o feedback e falar, peraí, o que era mesmo que a gente ia conversar? Dá uma impressão de que você não está nem aí. Então, é assim, pega o dado, revise e organize os seus comentários antes de você começar essa reunião. Tenta focar em 1 ou 2 comportamentos-alvos. Não dá para você querer mudar o repertório de uma pessoa inteiro de uma vez. Pega 1 ou 2 coisas que a gente vai trabalhar, trabalha nela, ajuda essa pessoa a chegar onde você quer que ela chegue, e aí pega os próximos 2. Presta atenção em como que o membro que você está dando esse feedback, como que eles reagem. Eu já tive pessoas que eu comecei a conversar que, desabaram a chorar. E aí acabou que a reunião virou outra coisa, entendeu? Então, presta atenção. Eles estão se sentindo inconfortáveis? Você está fazendo com que o ambiente seja um ambiente que dá para você conversar sobre esse feedback corretivo? E aí, coleta dado, não só sobre o como você deu o feedback, mas funcionou? Porque se você está sempre dando feedback do mesmo jeito e o comportamento da pessoa não está modificando, não está dando certo. Então, aí eu acho que você tem que repensar em uma intervenção diferente, né? E você pode conversar isso com a pessoa, inclusive. Olha, eu já fiz várias vezes desse jeito, não está dando certo. Será que a gente devia mudar o jeito de fazer? E conversa e descreve. Esse próximo slide é um slide que, na verdade, foi a minha querida Lailinha Samp que falou que eu deveria acrescentar. A gente trabalhou juntas já por muitos anos e, às vezes, a gente conseguia discriminar o comportamento de alguns supervisores, que eles eram diferentes com quem supervisionava eles e com quem eles supervisionavam. Então, era assim, eles chegavam na hora certa para a reunião, eles estavam preparados, eles tinham agenda, tudo se eles estivessem fazendo reunião com o supervisor deles. Mas aí, quando eles eram os supervisores e iam fazer com as pessoas que eles estavam supervisionando, eles eram relaxados, eles chegavam atrasados. Então, eles mudavam o jeito de ser dependendo de se eles estavam fazendo uma reunião com quem supervisiona eles ou com quem eles supervisionam. E isso não é legal, né? Eu acho que você tem que ser, como pessoa, você tem que sempre se envolver em uma comunicação clara, você tem que fornecer expectativas claras, você tem que demonstrar respeito mútuo e colaboração nessa relação tem que ser uma relação de colaboração e você tem que ser gentil. Então, isso é uma coisa que eu acho que independente de se é quem você está supervisionando ou quem está te supervisionando. Alright. Uma diferença entre coaching e supervisão. Algumas vezes as pessoas me perguntam isso. Quando você pega a mentoria ou a supervisão de alguém, normalmente você está fazendo uma coisa que vai continuar sendo, né? Você é o gestor dessa pessoa, talvez por 1 ano, 2 anos, é uma coisa um pouco mais longa. Quando a gente fala de coaching, ou pelo menos na ciência de coaching, normalmente é facilitar um desempenho muito pontual. Então, vamos dizer, por exemplo, alguém que não consegue falar em público. Então, eu vou fazer um coaching com essa pessoa. É uma meta muito específica, normalmente tem um tempo mais específico também, é um curto prazo, e eu vou trabalhar nessa uma habilidade. É quase como se fosse quando você está fazendo tratamento focado ou tratamento mais compreensivo. Quando você está fazendo uma supervisão, é mais um tratamento compreensivo. Você vai dar essa supervisão, você vai identificar habilidades que essa pessoa tem, habilidades que ela quer aprender. Você vai ter uma relação que é mais longa. O coaching, ela é meio mais pontual. E o coaching é apropriado para várias situações, tá? Então, por exemplo, talvez alguém acabou de ser promovido e vai ter que aprender algumas atividades novas. Então, o coaching não é sempre ruim. O coaching pode ser bárbaro, tá? Então, assim, eu fui promovida para uma posição que agora vai envolver com que eu sente em reuniões do Board of Directors. Aconteceu isso comigo. Quando eu comecei a trabalhar como Chief Clinical Officer, eu tinha que ir em reuniões que eu nunca tinha ido antes. Então, eu falava, putz, eu preciso me vestir diferente, eu posso falar, eu posso acrescentar coisas na agenda. Eu tive que aprender uma série de comportamentos que eu não sabia. Então, eu tive que ter um coaching do meu CEO que foi me ensinando como eu deveria me comportar, quais são as coisas que eu deveria fazer. A gente tinha que apresentar slides para a board e eu falava, nossa, mas eu que vou falar, você que fala, como é, entendeu? Então, o coaching pode ser muito bacana também.
Alright, vamos mudar para nosso último tópico do dia. Então, a gente falou sobre liderança e autoconhecimento, né? Então, liderando o si, autoconhecimento, manejo do seu próprio tempo, o conhecimento do seu repertório clínico e no que você tem que desenvolver. Falamos um pouco de como a gente vira pessoas que conseguem resolver problemas. Então, assim, a ideia de que você vai trabalhar em você mesmo para que você seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não está estressada e que pode dedicar a sua energia, a sua atenção, o seu tempo para as pessoas com quem você vai estar trabalhando para supervisionar. Depois a gente falou por um bom tempo sobre a supervisão de outros, falamos da importância do feedback positivo, de você criar um ambiente que seja um ambiente positivo, com mais feedback positivo do que corretivo. Falamos de como você pode identificar a função de quando alguém não está atingindo as expectativas, usando aquela checklist do Jim Carr. Falamos a diferença do coaching com supervisão e tudo mais. Agora, eu vou falar um pouco sobre a parte organizacional como um todo, tá? Então, a gente falou do você, a pessoa que você está trabalhando. Agora, a gente vai falar da organização. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre mudanças na organização. Normalmente, existem muitas mudanças. Mesmo se a empresa, a organização é pequena, vai haver mudanças. Eu que estou estudando meditação e budismo, e tem essa ideia da impermanência. As coisas mudam. E algumas coisas talvez sejam coisas pequenas, tá? O lugar onde a gente serviu o café vai mudar porque a gente precisa dessa sala. Às vezes são mudanças maiores. A gente vai mudar de endereço, a gente vai começar a contratar fonoaudiólogos, a gente vai começar a servir clientes mais severos, enfim. Mudanças vão ocorrer. É muito importante que o supervisor, o líder, ele tem que ou concordar com essas mudanças, ou ele tem que discordar, mas ele tem que aceitar que essa mudança vai acontecer. Por quê? Porque não existe nada pior do que o supervisor chegar para a equipe dele e falar assim, olha, o pessoal lá de cima, o pessoal, os chefes, mandaram a gente fazer. Quando falam assim nesse mandar alguém, eu sempre falo, quem que mandou? Mandaram. Então, assim, se eu sou supervisor, eu tenho que, primeiro, essa mudança vai acontecer. Eu tenho que ter espaço para perguntar esclarecimentos. Por que a gente vai mudar o café? Será que não é melhor? Eu quero entender o porquê, porque daí eu consigo explicar para a minha equipe. Então, se vão ter mudanças e você vai ter que ser a pessoa que vai falar sobre essas mudanças, você tem que tentar entender o máximo que você consegue sobre a mudança. E aí você tem que apresentar como se você fosse parte dessa decisão, entendeu? Porque se você começa a se colocar de uma posição que você está contra a organização que você está trabalhando, é melhor você mudar de organização. Então, é aquela ideia lá que se você for trabalhar para a organização que você está trabalhando atualmente, você tem que vestir a camisa. E mesmo que às vezes você vai discordar. Eu discordei várias vezes do meu patrão. A gente sentava, ele me falava, a gente vai fazer isso. Nossa, mas você tem certeza? Isso vai dar um trabalho, as pessoas vão ficar estressadas, isso não vai dar certo. Não, a gente tem que fazer por essa razão. Eu entendo a razão, mas cara, eu acho que não vai ser legal. Tem que ser feito desse jeito, porque senão não vai dar certo aquele outro. Tá bom, então vamos desse jeito. E aí, na hora que eu concordo, eu vou apresentar pro meu time falando, gente, a gente vai fazer uma coisa que vai ser super difícil, eu sei que vai ser difícil, mas a gente tem que fazer, eu vou ajudar vocês, a gente vai fazer junto. Então, aqui as razões pelas quais a gente vai fazer isso. E às vezes as pessoas vão perguntar coisas que eu não sei a resposta. E você tem que ser honesto também, entendeu? A gente é gente, nós supervisores, nós somos todas pessoas também. Então, às vezes eu falava, olha, eu sei que é difícil de você entender, mas a gente está aqui juntos, a gente quer o sucesso dessa organização. Se eu estou acreditando que a gente está fazendo isso para o bem da organização, eu peço que vocês acreditem também, tá? E se eu já virei uma pessoa que eu sou reforçadora condicionada, se de fato as pessoas querem seguir o que eu estou falando, porque eu desenvolvi essa liderança, eles vão entender e eles vão continuar me seguindo. Agora, se você é aquela pessoa que chega na reunião e fala, gente, eu vou anunciar várias mudanças que vão acontecer, eu não concordo com isso, mas não fui eu que decidi, veio lá da administração, a gente vai ter que fazer.
você não está sendo um bom líder, você não está liderando a organização, tá? Então, sempre que você pensar no seu time, pensa na organização como um todo e o relacionamento do seu time com outras equipes dessa organização. O que você quer é o sucesso da organização, tá certo? É onde você mora, é onde você trabalha. Então, essa era a parte das mudanças. Mudando um pouco para a parte de gerenciamento de projetos, às vezes você vai ter alguns objetivos ou algumas metas como supervisor que são coisas muito grandes que você tem que fazer. Então, vamos dizer que a gente vai abrir uma unidade nova num outro estado. Isso é uma coisa que não dá para você fazer entre hoje e amanhã. Então, você precisa começar a entender quais são todos os passos para que isso aconteça, qual que é o produto final, quando que a gente precisa que isso aconteça. E aí você precisa começar a planejar todas as etapas para que a gente chegue nisso. Então, montar um cronograma com todas as etapas, quem vai ter que ser envolvido em qual etapa. E isso é uma coisa que, na verdade, quanto mais você faz, melhor você fica em fazer esse gerenciamento de projetos. Então, assim, se é a sua primeira vez fazendo, eu recomendo que você pegue alguém que já fez para te dar um pouco de mentoria e tal. Mas a partir do momento que você vai fazendo, você vai ver, você vai ficar cada vez melhor. E é uma coisa bacana, porque daí você não fica estressado. Por mais que seja uma meta grande que você tem que fazer, você vai conseguir fazer. Por quê? Porque você se preparou, você sabe que passo tem que ser dado em qual parte do projeto. E você consegue linkar isso com a sua agenda, né? Como manejar o seu tempo. Você consegue ver quais são as coisas mais urgentes. Enfim, no fim do dia, eu acho que assim, a coisa mais importante para todos nós supervisores é que a gente tenha alegria com o nosso trabalho. A gente passa muito tempo no trabalho para não ter uma atitude muito bacana com quem a gente supervisiona. A gente tem que estar aqui para ajudar as pessoas a serem felizes no trabalho. Eu vou mudar um pouco para um tópico, que é o tópico de gerenciar reuniões, tá? A gente normalmente tem muitas reuniões e essas reuniões, elas devem ser eficazes e produtivas. Então, eu vou dar algumas dicas para quem é um supervisor que é responsável por ter essas reuniões ou por liderar essas reuniões. Liderar uma reunião é uma parte muito importante do trabalho dos supervisores, porque a maioria dos supervisores que eu conheço acabam tendo que gerenciar muitas reuniões. Então, quais que são, assim, os melhores modos de gerenciar uma reunião? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Começando pelo objetivo da reunião. Qual que é esse objetivo? A gente precisa de uma reunião para isso? Ou será que isso poderia simplesmente ter uma mensagem, entendeu? Eu não preciso reunir para falar para todo mundo que amanhã a gente vai fechar 15 minutos mais cedo. Precisa de uma reunião ou dá para ser só uma mensagem? Existem algumas possíveis funções para as reuniões, né? Algumas reuniões são reuniões de ação. Então, assim, olha, a gente vai reunir e a gente tem que decidir essas 5 coisas. Isso é uma reunião de ação. Existem reuniões que são reuniões de planejamento. A gente vai reunir para planejar um projeto que a gente tem que fazer. A gente vai identificar todos os passos desse projeto, quando cada etapa tem que ser cumprida. Então, isso é uma reunião de planejamento. A gente não vai fazer nenhuma ação, não vamos decidir nada, mas a gente vai usar o tempo para planejar. Existem reuniões de realinhamento. Às vezes existem, tipo, olha, essa equipe não ficou sabendo daquela coisa. Lembra que eu falei de que, às vezes, a gente, supervisor, tem que fazer resolução de conflitos? Uma reunião de realinhamento, provavelmente, vai ser para realinhar porque houve algum conflito. Talvez a comunicação não estava boa, talvez a gente esqueceu de fazer algum passo em um planejamento. Então, essas reuniões de alinhamento são importantes. Às vezes é uma reunião para disseminar alguma coisa. Então, a gente teve algumas decisões nessa última reunião de ação e a gente vai ter uma reunião para disseminar todas essas informações. E, às vezes, é uma reunião para rever o progresso. Eu tenho reuniões semanais em que eu revejo todos, eu acho que eu estou com 14 projetos que eu estou acompanhando. Então, eu tenho reuniões semanais para acompanhar, para ver onde a gente está. A gente fez todos os passos essa semana que deveriam ter sido feitos. Então, isso é importante. Quando a gente se prepara para a reunião, é uma das coisas mais importantes da reunião, é o preparo dessa reunião. Então, a gente tem que agendar com tempo suficiente. Essa é uma reunião que vai se repetir. Normalmente, se você tem reuniões que se repetem, é mais fácil, porque você vai organizar a sua agenda de uma maneira que você já sabe que segundas-feiras às 9 você não pode fazer outras coisas, porque você já tem uma reunião.
Convidar apenas os membros da equipe necessários. Às vezes, a gente tem reunião que eu olho e falo, nossa, tem 20 pessoas aqui. Quem que são as pessoas que, de fato, precisavam estar nessa reunião? Aí, fazer um check-in com todos os membros da equipe, para perguntas, comentários, quais são os itens que a gente vai colocar nessa agenda antes da reunião. A próxima coisa importante é compartilhar essa agenda com antecedência, para que as pessoas possam vir preparadas para essa reunião. E, por fim, criar, armazenar e disseminar as atas e pautas das reuniões de equipe. Então, ótimo. Vamos continuar falando sobre essa preparação para a reunião. A parte mais importante da reunião é a preparação que ocorre antes dela. Quando você já deve ter ido em alguma reunião que a pessoa chega que não está preparada, não tem ata, não sabe quem que tem que falar o quê, não sabe a função. Então, não funciona. Você tem que ter uma agenda bem elaborada, você deve compartilhar o conteúdo que vai ser revisado nessa reunião com antecedência com todas as pessoas que vão participar dessa reunião, delegar tarefas que precisam ser feitas antes da reunião. Então, vamos dizer, tem alguma coisa que você precisa ler antes de chegar nessa reunião, ou se você precisar arrecadar algumas coisas, algumas informações. Não adianta você chegar na reunião e falar, você tem aquela informação? Putz, não sei onde, vou procurar. Então, já fala, eu vou precisar dessa informação na reunião. Assim, as pessoas que vão participar chegam preparadas para essa participação. E, por fim, delegar a função aos participantes. Então, quem que vai, por exemplo, tomar nota da reunião? Quem que vai guardar tempo? Tipo, foram 10 minutos, vamos passar do primeiro tópico para o segundo. Então, é importante você ter as pessoas que estão fazendo parte da reunião saberem qual que é o papel delas nessa reunião. E aí, durante a reunião, é muito importante que você discuta todos os pontos que você colocou na agenda. Se você fala que eu vou ter uma agenda que a gente vai discutir 4 tópicos e você passa a reunião inteira discutindo o primeiro tópico, isso é uma indicação de que você não está sabendo gerenciar essa reunião, tá certo? Ou você deveria ter feito uma agenda com um tópico, ou você deveria ter mudado de um tópico para o próximo durante a reunião. Então, gerenciar efetivamente o tempo da reunião, para saber exatamente que horas você vai começar e terminar cada tópico, e você deve começar e terminar a reunião no momento em que você estabeleceu a reunião, tá? Verificar a compreensão das pessoas que estão fazendo parte da reunião. Então, se você falou alguma coisa, todo mundo entendeu, alguém tem alguma dúvida, responder as perguntas das pessoas e prover comentários finais. Revisar os itens de ação no final da reunião. Então, tipo, durante a reunião a gente vai falando, precisa fazer isso, João, você vai fazer isso, Paula, você vai fazer aquilo. Aí no final falar, vamos rever o que todo mundo concordou que vai fazer. Seja receptivo ao feedback. Lembra, a gente falou por um tempão sobre o feedback. O feedback é uma coisa que é importante a gente aprender a gostar do feedback. Porque o feedback só está acontecendo para fazer com que você seja melhor. E ser flexível e ajustar o estilo da comunicação conforme necessário. Tá? Às vezes uma reunião começa de um jeito, aí você vê que está indo de outro jeito. Se você sabe gerenciar essa reunião, você vai saber mudar o estilo. Agora, durante a reunião, isso eu faço com muita ênfase. Esteja presente. Se você vai entrar numa reunião para ficar checando o celular, checando e-mail, não vai na reunião. Você está perdendo seu tempo e o tempo das pessoas, né, que te convidaram para essa reunião. Então, esteja presente, guarde o telefone, seja gentil e educado, né, atende, fica prestando atenção no que as pessoas estão fazendo, ouça os outros. Eu acho que é uma habilidade, de novo, nesse curso de Mindfulness, a gente fala muito sobre isso, de que a gente tende muito a querer falar, e a gente nem sempre para escutar. Então, se você está fazendo parte de uma reunião, sabe, time devagar, presta atenção no que os outros estão falando, no que os outros estão propondo. Você vai ter o seu momento de falar, mas escuta os outros e seja gentil. Após a reunião, é importante compartilhar as anotações com os participantes, atribuir as tarefas com prazos e planejar a próxima reunião se for necessário. Seja eficaz e eficiente. Hoje em dia, existem várias maneiras de você tomar notas sobre a reunião. E o melhor deles é você usar alguma coisa que seja eletrônica. Então, muitas vezes, as pessoas anotam em papel, e aí o papel perde, fica dentro da pasta, que fica, enfim. Se você conseguir organizar as suas notas de reuniões de uma maneira eletrônica, você consegue voltar e ver o que a gente combinou que eram ações que deveriam ser feitas. Uma outra dica é que você fazer essas anotações em documento de Word,
Aí você vai salvar eles dentro de uma pasta que fica dentro de outra pasta, e aí fica muito mais difícil de você conseguir ver aonde você colocou as notas. Então eu recomendo ou que você use uma coisa tipo OneNote, ou que você consiga puxar essas ações para algum tipo de Project Manager, que tem várias também, hoje em dia, programas que façam isso, tá? Então pensa de um jeito de que seja assim, super eficaz por fazer essas notas de uma maneira eletrônica. Uma outra dica é gravar as reuniões quando algumas pessoas não possam participar. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não sei quem não vai poder vir, será que a gente tem que remarcar a reunião? Lembre-se que hoje em dia muitas reuniões são feitas de maneira remota, então usando Zoom, ou Teams, ou Google Meet, você consegue continuar a fazer a reunião. E você pode gravar essa reunião, porque daí com isso pessoas que não puderam atender conseguem rever a reunião e saber quais são as ações que elas têm que fazer. E existem hoje em dia algumas plataformas que têm uma funcionalidade bacana de atribuir tarefas aos outros. Então, assim que você fala, a Maria vai fazer o não sei o quê, você já faz um e-mail que vai para ela, ou já entra no task, no to-do dela, na parte dela. Então, tem várias dessas coisas hoje em dia que são plataformas mais modernas que te ajudam a fazer uma coisa um pouco mais eficaz. Bom, acho que por hoje é isso. Vamos fazer um resuminho do que a gente conversou. Então, agora é hora de lembrar que ser um supervisor é uma honra. É uma honra você poder ajudar pessoas a atingirem os goals e os objetivos delas. E é também uma honra você poder ajudar a organização que você trabalha a atingir as metas da organização. Então, existem muitas habilidades importantes para que você seja um supervisor eficaz. É um contínuo de habilidades que são necessárias e que nós todos ainda estamos aprendendo, né? Quer dizer, essa jornada não é uma jornada que a gente já chegou no final. A gente vai continuar crescendo como profissional, vamos continuar aprendendo habilidades novas. A gente precisa conhecer as nossas próprias competências, os nossos próprios limites. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre aquela checklist de você avaliar a sua competência clínica. Falamos um pouquinho sobre você avaliar todos os seus preconceitos e como que você se relaciona com as pessoas com quem você supervisiona. Lembrar um pouco da importância de gerar a si mesmo para poder gerar aos outros. Quer dizer, se você é uma pessoa que está desequilibrada, se você está estressado, se você não está manejando o seu próprio tempo de uma maneira efetiva, você não vai ser um supervisor efetivo. Então lembra, sabe? Eu sempre falo daquela... eu dou o exemplo de quando você está no avião, né? Se tem uma queda de pressão, eles falam, primeiro você tem que colocar a sua máscara para daí ajudar as pessoas que estão ao seu redor. É a mesma coisa, se você não te colocar a sua própria máscara e se fortalecer como supervisor, você não vai conseguir supervisionar os outros. E aí eu acho que assim, a importância do respeito, da perspectiva e da bondade nessa relação. Então, eu acho que toda essa relação ela tem que ser uma relação na qual você respeita o outro, você tem compaixão pelo outro e que o objetivo seja você melhorar a qualidade de vida de todos os que você está supervisionando. Então, acho que a gente fica por aqui. Se tiverem dúvidas, eu deixei o meu e-mail ali no começo do PowerPoint. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. De novo, Grupo Nexo, obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês e eu espero que eu possa ter acrescentado um pouquinho para o repertório clínico de vocês. Até a próxima!